Luísa Brito e eu sou psicóloga do PROV, Programa de Atendimento e Pesquisa em Violência. E hoje estamos aqui para falar sobre a terceira parte da nossa aula sobre crianças e adolescentes na pandemia, e eu vou falar sobre resiliência. Quando a gente se fala de resiliência, a gente está falando da nossa capacidade de passar por uma situação potencialmente traumática e não adoecer psiquicamente. Em outras palavras, pelas palavras do Boris Cyrulnik, que é referência ao se falar de resiliência, a gente só pode falar de resiliência quando ocorreu um traumatismo seguido da retomada de algum tipo de desenvolvimento, a reparação de uma ruptura. Ou seja, isso não quer dizer que a gente não vai sentir o que acontece com a gente e o que a gente está vivendo. Isso só quer dizer que a gente não vai adoecer psiquicamente por causa disso. A gente vai conseguir retomar o nosso desenvolvimento e realizar uma reparação com isso, com essa situação que aconteceu. Dessa forma, né, o Cyrulnik ele traz para a gente que a resiliência não é um processo linear, não é uma equação matemática, uma receita de bolo que a gente consegue fazer A mais B mais C é igual ser resiliente. Não existe isso. Ainda é uma temática que está sendo muito estudada. Mas, segundo esse autor, tem duas coisas que são fundamentais para a gente conseguir ultrapassar esses momentos potencialmente traumáticos, que é o vínculo e o sentido. Ou seja, são as nossas relações vinculares e o sentido que a gente consegue dar a esses eventos que acontecem com a gente ao longo da nossa vida. Quando a gente está falando de criança, isso é mais importante ainda, porque as crianças às vezes não conseguem, né? Se para a gente já é difícil dar sentido para as situações potencialmente traumáticas que acontecem com a gente, imagina para uma criança, né? Então, nesse momento, as relações vinculares são muito importantes para que ela consiga dar sentido. Então, nesse momento, os pais, né, os psicólogos, para quem já está em acompanhamento, para quem está começando acompanhamento, os responsáveis, os familiares, eles são muito importantes para que a criança consiga digerir tudo isso que está acontecendo. Né? Que nem a Juliana, que deu a primeira aula, ela sempre fala, né, ela usa esse exemplo, eu gosto muito, é como, vamos imaginar os pássaros, né? Quando tem um passarinho pequenininho, ele não consegue digerir a minhoca. Então, o que a mãe passarinho faz? Ela vai lá, ela pega a minhoca, digere na boca dela, né, mastiga, e devolve tudo mastigadinho pro passarinho. E aí ele consegue digerir. A criança não tem um aparato psicológico desenvolvido ainda o suficiente para conseguir lidar com todos os sentimentos e emoções que estão acontecendo ao redor dela. Então, ela precisa que os pais façam essa digestão por eles, né? E devolva isso mastigado através da sua relação vincular, do afeto e do lúdico, que nem a Juliana falou no começo. Eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês que eu acho que exemplifica bem isso que a gente está conversando agora. A professora disse que ela nem apareceu. O que ficou pelo salão? Isso é impossível. Ele, onde você estava? Ainda bem, está tão tarde. O que aconteceu? Tá tudo bem? Ninguém sabia onde você estava, ninguém dos vizinhos.
essa é a casa de vocês, mas não é a minha, não. A minha é em Minnesota. Não perguntaram pra mim, mas eu só quero os meus amigos e o meu velho time. Eu quero ir embora. Mas não fiquem bravos. Oh, meu amor. Não estamos bravos. E, aliás, eu também sinto o mesmo. Saudade do bosque, onde andávamos, Dos piqueniques todo domingo. de patinar no Lago Spring. Vem cá. A professora disse. Bom, acho que esse vídeo, ele exemplifica um pouco do que a gente estava conversando antes, né? E mostra a importância da relação vincular com os pais dessa personagem principal. Ela, durante esse filme, a alegria, né, o sentimento da alegria fica aí predominante e não deixa a personagem principal entrar em contato com a tristeza. E fica esse sentimento incômodo para a personagem que ela não consegue traduzir. E na hora que ela consegue levar isso para os pais, e os pais ecoam esse sentimento dela e acolhem esse sentimento dela, ela consegue dar significado e sentido para o que ela está sentindo e inscrever isso na sua história de vida e na sua narrativa. Na hora que a gente pensa no momento que a gente está passando hoje, nós estamos num momento potencialmente traumático. Ele não está no passado. Então, a ideia é que hoje a gente consiga, aos poucos, com as crianças e os adolescentes, ir fazendo esses movimentos de tradução, né, de acolhimento e dando sentido para o que elas vão sentindo todos os dias. E vai aparecer raiva, vai aparecer tristeza, né, ansiedade, esses sentimentos eles vão aparecer. E a gente precisa ajudar as crianças a dar sentido para isso e inscrever isso na história delas. Mas tudo isso leva um tempo, né? E para terminar, eu trouxe aqui uma citação do Boris Cyrulnik, que fala sobre o tempo. E é o tempo que faz o sentido se abrir para nós. Eu deveria dizer, é a representação do tempo, o modo como evoco para organizar as minhas lembranças e me deleitar com meus devaneios que impregnam de sentido o que percebo. O relato do que eu faço para mim mesmo, do que aconteceu comigo, e o quadro que pinto da felicidade esperada, introduzem em mim um mundo que não existe, que não está presente e, no entanto, sinto intensamente. Então, essa é a ideia do que a gente tem que trabalhar um pouco com as crianças. Por fim, a gente trouxe mais um vídeo para vocês, para falar sobre o mundo da criança e a imaginação e o lúdico. E agradeço a presença de vocês e a atenção ao longo de toda essa série. Muito obrigada.
tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais do menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre os orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando o ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra de flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas até vão te amar pelos seus despropósitos.